Eu gosto sempre de mencionar algumas literaturas, até porque esses temas são muitas vezes debatidos com outras doutrinas, com determinadas doutrinas, né, pastor Charles? E principalmente nesse tema, a tribulação, a grande tribulação, e também sobre o milênio, que depois é o próximo tema que o pastor Charles vai ministrar. E algumas obras são muito importantes falarmos do ponto de vista pentecostal, do ponto de vista, pastor Alexandre, da visão que nós, assembleianos, pentecostais, temos a respeito da grande tribulação e dos estudos escatológicos. Tem obras muito boas, o calendário do fim dos tempos, ou o calendário da profecia de Antônio Gilberto, talvez seja um compêndio de maior envergadura e, com certeza, dentro do pensamento daquele que nós temos como Assembleia de Deus. Tem também a Escatologia Bíblica, que também é do Antônio Gilberto. Tem um livro também do Severino Pereira, o Apocalipse, versículo por versículo, também assembleiano. A Doutrina das Últimas Coisas, esse já é mais um material de seminário, ele vem explicando todas as teorias que são aceitas, debatidas, menos aceitas. O Apocalipse, que é tanto a teologia sistemática quanto o livro do Stanley Orton, é muito boa esse material. Tem a teologia do Millard, o pastor Charles gosta dessa teologia sistemática, né? Do Millard é muito bom. E do Wayne Grudem também, só que do Wayne Grudem também ele disseca um pouco mais as demais teorias. E também tem o Novo Testamento, que é versículo por versículo, do Isby Warren, é uma também que eu gosto muito. Agora, tem o nosso curso também, do Seminário Pentecostal de Goiás. Inclusive, esse livro aqui, Apocalipse, um resumo sobre o fim dos tempos, é do nosso seminário. Tem um livro que é bastante interessante. Aí esse aqui, pastor José, ele é um pouco mais assim, perguntas e respostas, João Caetano. É muito bom, também dentro para quem gosta assim de estudar mais do ponto de vista assim, o que significa a grande tribulação, aí ele vem e responde, né? A igreja vai passar pela grande tribulação, aí ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. É um livro bem interessante, fino, bom de estudar, de ler, tira muitas dúvidas. Então, quem desejar, eu não tenho para vender, não empresto o meu, mas você pode comprar em qualquer livraria evangélica que tiver por aí. Amém, gente? Feito isso, dado as coordenadas, eu gostaria que os meninos aí colocassem um texto bíblico para nós no telão, para a gente acompanhar na mesma tradução. Eu quero ler 3 versículos a respeito do tema que nós vamos falar hoje aqui. Daniel, livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, é o primeiro texto. Coloque aí na tela para nós, pessoal da mídia. Colocou? De lá não estou conseguindo. Tá. E naquele tempo se levantará Miguel. De lá está apagando, né? Vamos ler, gente? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Vamos ler também Mateus 24, versículo 21 e 22. Mateus 24, 21 e 22. Podem ler os irmãos aí. Aqui está muito perto, é difícil de ler. Porque haverá, então... E vamos ler também Apocalipse. Tirou. Mas vamos ler o Apocalipse 7, 13 e 14, para a gente ganhar tempo também. Apocalipse 7, 13 e 14. Coloca aí para nós. Apocalipse 7, isso. Vamos ler. E um dos anciãos...
no sangue do Cordeiro. Muito bom. Se nós fôssemos falar só sobre esse assunto, daria aí uma série de estudos gigantescos. Então, para que nós pudéssemos ter uma visão geral, panorâmica, e entendermos o que é a grande tribulação, que evento é esse, eu selecionei 3 tópicos mais interessantes e mais próximos daquilo que nos dá uma visão temática. Então, vamos falar grande tribulação, a manifestação da trindade satânica e o juízo de Deus sobre o mundo. Aí, com esses 3 tópicos, nós poderemos compreender um pouco mais a respeito do que é a grande tribulação. Para nós introduzirmos, eu gosto muito de lembrar que Deus, Ele sempre deu oportunidade para o homem, desde que ele pecou, para que ele pudesse se aproximar novamente dele. Então Deus vem dando oportunidades. Se nós formos nos olhar para os livros, para a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, nós vemos Deus de alguma forma dando a oportunidade para o homem. Deus destruiria o mundo com água, chama Noé, prega para o povo se converter dos seus erros. Naquele tempo ainda não haviam os limites que foi dado por Moisés na lei mosaica, mas era sabido que o homem estava cometendo erros e distanciando de Deus. Então Deus dá uma oportunidade para que o homem possa reconhecer a sua condição de pecador e reaproximar de Deus. Mas isso não acontece. O homem com o coração duro não vem a Deus e não reconhece a sua condição de pecador. Passados-se os tempos, Deus dá uma nova oportunidade para o homem, tira Abraão da sua terra, leva para uma terra diferente, fala, desse homem agora vai nascer um novo povo, e novamente Deus, com a sua infinita misericórdia, dá oportunidade para que o homem novamente se aproxime dele. Mas isso também não acontece. No livro de Êxodo, Deus dá as regras. Então, se o homem não sabe que caminho tomar, ele chama Moisés, dá as normas para ele, cria as leis, dizendo, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, já que o homem não tinha um norte. Mas o homem também não reconhece a sua condição de pecador. Deus chega a dizer para o homem, olha, eu coloco diante de vós bênção e maldição. Deuteronômio capítulo 28 elenca ali as bênçãos advindas do reconhecimento do homem pela sua condição de pecador e também da maldição que sofreria em função de não escolher a bênção de Deus. Passados os tempos, a palavra de Deus é ministrada àquelas gerações e eles continuaram pecando e nada acontecia. Até que Cristo vem, manifesta o seu poder e estabelece, aqui num grande resumo, estabelece o período da graça, dando ao homem a oportunidade, novamente, dele escolher a salvação através de Cristo. Mas isso também não alcança todos os homens pela dureza do coração deste homem. Nós começamos essa série de estudos, o pastor Lucas começando dando um panorama geral sobre a escatologia bíblica. Depois veio o pastor Wellington, o pastor Gilmar, e falou sobre as 7 semanas de Daniel, que na realidade é o núcleo central daquilo que nós vamos falar hoje, não no livro de Daniel, mas especificamente nos livros de Daniel, de Mateus, no próprio sermão do monte, quando Jesus está falando sobre isso, nas suas palavras, quando ele está falando sobre isso, e também no livro de Apocalipse. Depois, o pastor Wellington falou sobre o arrebatamento da igreja. Então, a igreja foi arrebatada lá na terça-feira passada, e agora dá-se a sequência daquilo que nós vamos falar, que após o arrebatamento da igreja, se dará a grande tribulação. E, na verdade, quando eu conecto essa palavra do arrebatamento da igreja, foi novamente mais uma oportunidade que Deus deu ao homem para que ele reconhecesse a sua condição de pecador, aceitasse o seu sacrifício na cruz do Calvário e arrebatado para a glória celestial juntamente com ele, para depois aqueles que não aceitaram a Cristo pudessem sofrer a maldição do não reconhecimento da salvação através de Cristo. Mas o que é, na verdade, a tribulação? A palavra tribulação, ela vem de uma raiz da palavra, tanto no grego quanto no hebraico, de espremer. É como se você pegasse o significado da palavra e passasse a cana na moenda. Isso é tribulação. Tribulium,
que é na língua latina, tem esse mesmo significado. Então, daí, Felipe, a gente tem uma ideia do que é tribulação, a palavra usada na Bíblia. É como se uma cana passasse pela moenda. Tão é severa essa tribulação. Então, depois que a igreja é arrebatada, e assim nós acreditamos nisso, veja, existem 3 teorias sobre a igreja e a tribulação. A primeira são os pré-tribulacionistas, do qual nós, Assembleia de Deus, nós pentecostais, nós, Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, inclusive o pastor Josué até introduziu isso no domingo passado, no domingo retrasado, falando sobre isso. Tem gente que ainda acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. Há textos bíblicos, e nós vamos mencionar alguns deles aqui, robustos, de que a igreja não passará pela grande tribulação. Seremos arrebatados com Cristo para que possamos estar com Ele na glória celestial, participando. Quando inicia-se aqui a grande tribulação, nós estaremos participando das bodas do Cordeiro. O que é bodas, gente? Eu já falei aqui esses dias, né? O que é bodas? Aqui com terça-feira a gente tem que aprender o significado das palavras, né? O que é bodas? Bodas é casamento. Então, se a igreja é a noiva de Cristo e Cristo é o noivo, quando a igreja for arrebatada, a igreja encontrará com Cristo e naquele dia vai acontecer o tão sonhado casamento do noivo e a noiva do Cordeiro, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos ficar atentos aos sinais da grande tribulação, que, aliás, na terça-feira passada, o pastor Wellington deu umas pinceladas nos sinais sobre isso. A grande tribulação é tão importante no contexto bíblico, ela é tão importante para nós, a igreja, tão importante, que nós olhamos para os textos de Apocalipse, nós vamos perceber que dos 22 capítulos do livro de Apocalipse, 13 capítulos é dedicado a esse assunto, é dedicado a elucidar a revelação que Deus havia dado a Daniel, lá nas 70 semanas da revelação que ele teve, ele dá a João, e João, ele começa a desvendar, a revelar aquilo que vai acontecer nesse período. Então, nós já sabemos, como foi ensinado, que a grande tribulação será um período de 7 anos, sendo dividido em 2 períodos. Quais períodos? Primeiro os 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. Nós vamos falar de como que será dividido esses 3 anos e meio. Será um período de grande aflição, mas nos primeiros 3 anos será um período de preparação, de conquistas. É como uma pessoa que quer conquistar outra pessoa, né? No início é tudo ali, tudo muito bonito. Começa a surgir a solução para os problemas da humanidade. Nós vamos falar aqui do filho do iníquo, só estou dando uma pincelada nesse sentido. Começa a conquistar as nações, começa a conquistar o povo. Então, esses 3 anos e meio serão uns 3 anos e meio de paz, de tranquilidade. As pessoas não vão entender. Aliás, eu até imagino, e aqui num pensamento mais meu mesmo, internalizado, é que quando a igreja for arrebatada, talvez as pessoas estarão dizendo umas para as outras, não disseram que ia ter uma grande destruição depois que a igreja for arrebatada? Nos anos 90, 80, 90, nós tínhamos em casa, inclusive, um LP que chamava O Arrebatamento da Igreja. E ali tinha um diálogo, tinha uma encenação das pessoas, onde elas manifestavam a sua tristeza e a sua dor de Cristo ter vindo e arrebatado a igreja e eles terem ficado. Não havia, evidentemente, naquele CD, naquele LP, chamava LP mesmo, era long play, que era uns bolachão que eles chamavam assim, não falava da grande tribulação, mas falava do arrebatamento da igreja. Mas no finalzinho, eu me lembro muito bem que a minha mãe, ela queria que a gente ouvisse aquilo, quase todo dia ela colocava para a gente ouvir, e colocava aquilo para a gente ouvir sempre. Eu lembro que no finalzinho havia um diálogo ali entre algumas pessoas, e eles começavam a criticar a igreja, dizendo que a igreja era culpada de tudo aquilo que estava acontecendo. Isso não vai ser diferente. Nós precisamos
urgentemente estar preparados para o dia do arrebatamento da igreja. Nós não falamos mais, pastor Wellington, do arrebatamento da igreja como falávamos, o Anderson. Nós não falávamos mais. Às vezes, muitas vezes, a gente pregar o evangelho, pregar a conversão das pessoas, a gente muitas vezes não fala, olha, aceite a Jesus, senão você vai para o inferno. A gente tem medo de falar isso. Às vezes a gente não prega isso, mas na verdade, a Joelma, nós deveríamos falar, olha, se você não aceitar Jesus na sua vida, é como Moisés disse ao povo naquela época, se você não escolher a bênção, você vai ter maldição, e ali tem um tanto de doença, que se você for ler Deuteronômio 28, tem palavra que você nem sabe o que quer dizer, pastor Emerson, você nem sabe o que quer dizer, tanta doença que tinha, nós deveríamos falar, olha, se você não aceitar Jesus, você vai passar por um período de muita tristeza aqui na terra, que vai ser a grande tribulação, como nunca aconteceu. Terremotos vão aumentar, vai ter sinais dos céus. Foi falado aqui que do rio Eufrates, que o rio Eufrates vai secar, já tem um prenúncio disso acontecendo, nesse tempo, não sabemos se o que está acontecendo já é o início da sequidão do rio Eufrates, né, pastor Edson? Mas é um prenúncio disso, para que haja o cumprimento da palavra de Deus. De uma coisa eu tenho certeza, a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Não adianta a gente pensar que essas coisas não acontecerão, elas irão acontecer. O Antigo Testamento e o Novo Testamento referem-se a esse dia por diversos nomes, às vezes você encontra na Bíblia, o dia do Senhor, a 70ª semana, o dia da desolação, a ira vindoura, a hora do julgamento, a tribulação, mas esse julgamento aqui não é o julgamento que vai ser falado depois aqui do grande trono branco, não é esse julgamento, não é o julgamento, esses textos se referem à grande tribulação. O profeta Daniel, como o apóstolo João, eles foram claros ao especificarem que essa fase vai durar 7 anos. E haverá nesse período, no início dos primeiros 3 anos, uma aliança com Israel. Aliás, é fundamental que haja essa aliança com Israel, porque Israel, todos nós sabemos, e a Bíblia diz isso, que ela é o grande relógio do final dos tempos. Nós sabemos disso. A Bíblia é clara nesse sentido. Então, quando o anticristo se manifestar, ele virá e vai fazer uma aliança com Israel, trazendo tudo que Israel necessita para a sua própria sobrevivência. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que o Estado de Israel está em guerra, as pessoas estão em guerra, nós às vezes ficamos pensando, se Israel está em guerra, próximo está o fim. Israel sempre esteve em guerra, nós sabemos disso também, desde que começa a ler a Bíblia Sagrada, ela já nos mostra, já elucida que a Israel sempre está em guerra. Essa guerra que está acontecendo hoje com Israel, pode ficar tranquilo, ainda não é a guerra que vai acontecer, na grande tribulação, até porque a igreja está aqui, é bem da verdade, mas a Israel, ele vai chegar nesse período dos 3 anos e meio, ele vai viver uma paz que nunca houve naquele território, porque será estabelecido. Vocês já pensaram que o mundo hoje já clama por um governo único? Já clama. Em 1943, foi formado pela primeira vez um bloco de países aliados em um bloco só na Europa. Daí para cá, esse bloco europeu, depois que ele surgiu, começaram a surgir também os blocos aqui o Mercosul é um bloco econômico. Começaram a surgir os novos blocos, o BRICS, que está agora, inclusive, tendo uma conferência do BRICS, é um bloco econômico, é Brasil, Índia, China, Rússia, esse país também é um bloco econômico. O que significa isso? Significa que os países estão se arregimentando para a formação de blocos, e o mundo, de uma maneira específica, de uma maneira natural, está caminhando para que se tenha um governo único. Aliás, hoje nós já temos a ONU, por exemplo, vamos trazer dados atuais, a ONU hoje ela é um dos órgãos mais importantes que tem no mundo, e ela atua em todas as áreas, área econômica,
Agora mesmo na pandemia, ela foi o órgão que monitorou no mundo inteiro essa pandemia que aconteceu. Então, o governo, ou a plataforma do anticristo, ela está totalmente preparada para ela se revelar. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 12, eu acredito que é o versículo 4, eu acho que é o versículo 4, diz assim: Daniel, sela as palavras dessa profecia, porque isso só vai acontecer quando a ciência se multiplicar de tal maneira. Eu já li um livro a respeito disso, que uma das palavras utilizadas em a ciência se multiplicar, é o 4 mesmo, é esse texto aí. A ciência se multiplicar significa, a ciência vai cobrir o mundo todo. A ciência vai alcançar o mundo de norte a sul, de leste a oeste. E se nós formos colocar isso hoje, numa tradução atual, contemporânea, odierna, nós vamos entender que a internet hoje é essa ciência que cobriu o mundo. Qualquer lugar do mundo que você for, tem sinal de internet. Se não pega no seu celular, você compra uma antena Starlink, lá do Elon Musk, você pode ter internet até no deserto. Então, não há possibilidade de você não ter acesso à informação. A Bíblia diz que vai ser muito fácil do governo do anticristo ser estabelecido. Por que vai ser muito fácil? Porque ele vai ter acesso a todo mundo, em tempo real. Ele poderá entrar em cadeia nacional e falar com todas as pessoas ao mesmo tempo. A gente só não vê que a plataforma do anticristo está preparada se a gente não quiser ver. Então é importante que nós tenhamos em mente que a plataforma para o recebimento do anticristo está preparada. E é interessante, nós vamos falar agorinha do iníquo, né, que na verdade é o anticristo. Nós vamos dizer coisas muito interessantes a respeito disso. Bom, as pessoas vão crer no anticristo? Coloca aí, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler esse texto aí. As pessoas crerão, a manifestação, eu disse que nós vamos falar de 3 tópicos, essa aqui é a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é filho de Satanás, é a besta que João viu subir do mar. Agora veja bem, faça uma comparação comigo. Deus enviou o seu Filho. Amém? Deus enviou o seu Filho do unigênito para morrer por nós. Ele veio como rei de Israel. Ele veio como rei de Israel. Agora, nesse momento aqui, é manifesto o filho de Satanás. Ele envia, ou ele emerge como filho do diabo. Mais uma vez, imitando a Deus. O diabo sempre faz isso, né? Quer imitar a Deus em tudo. Então, ele envia o seu enviado, que é o anticristo. Cadê? Lê aí para nós. 2 Tessalonicenses 9. E tu, Daniel? Não, é 2 Tessalonicenses 2,9. Não é? Aí, olha lá. Isso. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios, e mentira, versículo 10, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem, versículo 12, e por isso Deus, o 11, né? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, o 12, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, as pessoas que estiverem aqui, eles vão acreditar no anticristo, porque ele não vai ser uma pessoa comum. O Antônio Gilberto, na sua teologia da previsão do futuro, no seu livro, A Visão do Futuro, o Relógio do Futuro, ele diz que o anticristo, ele vai ser uma pessoa comum, e a Bíblia diz isso, mas ele elucida da seguinte maneira: ele não vai ser uma pessoa que vai agir como qualquer outra, ele terá poderes malignos, sobrenaturais, inclusive imitando o próprio Cristo quando esteve aqui fazendo sinais e prodígios.
as pessoas acreditarão nisso. Acreditarão, inclusive, que ele é a revelação do próprio Cristo que foi mencionado na Bíblia. Vejam, e as pessoas acreditarão nisso, negando a verdade. O anticristo não será uma pessoa que vai aparecer apenas como um político qualquer. Não, ele vai ser um homem que vai ter, e será um homem de carne e osso. Ele vai ter poderes especiais. A Bíblia fala que ele vai fazer sinais e prodígios, e as pessoas vão acreditar nele. E a Bíblia dá a direção. Qual que é a direção? Ele é um homem e tem número de homem. Qual é o número? 666. Quando eu era menino, eu ficava ouvindo isso e começava a pensar, né? Será que vai escrever 666 na testa, né? Será que vai escrever na mão? Não é nada disso. Se nós formos analisar muito bem esse número, e é o número de homem, a Bíblia diz que 7 é o número da plenitude, é o número de Deus. E abaixo desse número está o 6, que é o número de homem, é o número da imperfeição. É imperfeito. Inclusive, se você pegar 666, ele assemelha uma dízima periódica, algo que não tem fim. E por ser isso, o que a Bíblia está dizendo e revelando para nós é que o 666 é um código. É um código. E através desse número, quantos números? Já viram falar nas probabilidades, na matemática? Lá na matemática tem a teoria das probabilidades. Com esses 3 números, você pode criar infinitos números para que as pessoas possam ter esse número. Então, segundo os teólogos, eles dizem que nesse período, as pessoas que nascerem já receberão um código baseado nesse conjunto de números. O número deles. Estamos caminhando para daqui a pouco tempo existir um número único para cada pessoa. No Brasil já foi instituído o CPF, mas vai ser instituído um número que aonde você chegar, em qualquer lugar do mundo, aquele documento seu vai ter o mesmo número. Já está sendo preparado isso, pastor Flávio, para que as pessoas sejam identificadas. Outra coisa, você não vai precisar andar com esse número na mão. Hoje a identificação biométrica facial já é suficiente para isso. E também pode ser colocado na identificação. Olha, pensa comigo aqui. O que hoje é utilizado para te identificar em qualquer lugar? A identificação biométrica. Você hoje anda em qualquer aeroporto do mundo, em qualquer lugar do mundo, ainda o banco de dados não está consolidado no mundo inteiro, mas vai chegar o tempo disso, por isso que nós falamos da ciência, mas em qualquer aeroporto que você andar no mundo, você está sendo lido ali, a sua face, não é essa coisa de filme não, isso é verdade, e você pode ser identificado através da sua face. Quando a Bíblia fala que é a testa, não é que vai escrever na sua testa não, é porque vai ser pelo rosto, pela sua fisionomia. Hoje as pessoas são identificadas pela íris do olho. Hoje as pessoas são identificadas, por isso que quando você pega uma fotografia, por exemplo, e coloca diante de uma câmera, a câmera não faz a leitura do rosto como sendo seu, porque aquelas câmeras específicas mesmo, elas têm raios ultravioletas, que elas penetram na profundidade do rosto, para saber se ali é um nariz mesmo, não é uma foto, é na profundidade do olho. Veja, é isso que a Bíblia está falando. João não podia contemplar isso lá, na visão que ele tinha, mas hoje, dado ao que nós estamos vivendo, nós podemos facilmente identificar isso. Na mão direita, a mão direita na Bíblia, tanto é que a palavra de Deus fala que nós vamos sentar à destra de Deus, ou seja, do lado direito de Deus. Por que lado direito? Porque na Bíblia, a destra, a mão direita, Felipe, significa força, poder, autoridade. E aqui quando fala que vai receber na mão direita a marca da besta, está falando de autoridade, vai ter uma autoridade sobre você. Hoje as suas mãos são identificadas, e naquela época não existia, pela sua digital. Ninguém é igual. Então quando fala da mão direita, fala de autoridade. Você com a sua mão de autoridade, você vai entregar essa autoridade na mão do anticristo, para que ele te identifique e você seja identificado por ele. Amém, gente? Dá para ter uma compreensão clara disso? Não há dúvidas sobre isso, né? E identifique isso. O número não é um número que vai ser escrito sobre vocês. A Bíblia diz que tudo vai ser identificado.
Daniel 12:4, eu disse, a ciência vai cobrir o mundo. Veja, hoje você vai em qualquer lugar do planeta com um GPS. Hoje tudo é mapeado. Hoje quem cria gado, igual o pastor Zé tem gado, né? Tem gado lá na fazenda, né? Tem um pasto cheio de gado lá, Flavinho tem pasto cheio de gado. Os gados hoje tem que ser tudo identificado. Tem que ir lá, grampear a orelhinha deles lá, identificar. A Bíblia fala que quem não receber o número da besta, ou não for identificado com esse código, quem não vai poder comprar nem vender. Isso fala de quê, gente? Controle total financeiro. Financeiro. Não compra e nem vende. Por quê? Hoje já tem lugares, eu não estive, mas algumas pessoas que estiveram nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não sei se já tem, né? Mas por lá tem, no Japão já tem. Você entra no mercado com o seu carrinho, à medida que você vai colocando as coisas no carrinho de compra, você já vai identificando ali e já verifique se você tem saldo suficiente para pagar aquela compra que você está fazendo. Imediatamente. Então está hoje em dia, Pix, né? Foi lançado hoje no Brasil o Pix programado. Você vai poder pagar agora Pix, como é que fala? Agendado, né? Você tem uma conta que você paga todo mês, você vai poder agendar através do Pix. Só que esse controle já está na mão de todo o governo. O governo sabe tudo. Eu estive conversando com uma pessoa da Receita Federal esses dias atrás, ele disse que há cruzamento de dados também agora da Receita Federal, em alguns casos, porque eles não têm gente suficiente para isso, com as redes sociais suas. Então, se você, por exemplo, declara um imposto de renda, que você não condiz com a sua realidade, aquilo que você vive nas redes sociais, isso vai ser cruzado informação através de quê? De algoritmos, gente. Os algoritmos não é só para poder mandar mensagem para você do que você pesquisa, não. É para fazer a leitura completa do seu perfil. É só entender isso. É simples. Então o governo do anticristo vai ser estabelecido nessa proporção. Comprar e vender vai ser uma questão de você ser codificado. Sabe de uma coisa? Quem ficar aqui, porque nós que estamos como igreja, aqui tem muita gente que tem medo, né? Não, vou fazer esse negócio aí, não, esse negócio do anticristo. Surgiu uma situação, uns testes que eles fizeram, de um chip que é implantado com agulha na mão. Vocês já viram sobre isso, né? Fala, que seja já é a marca da besta, etc. Na verdade, a igreja está aqui. Isso já está, mas essa plataforma já está sendo usada de todas as maneiras. Você já está sendo identificado e não está nem sabendo. Você tem que estar preparado para não ficar aqui, porque quem não tiver sido codificado não vai ter condições de sobreviver. Você não vai poder andar de carro, você não vai poder abastecer um carro, você não vai poder entrar no supermercado para comprar, você não vai poder matricular os seus filhos na escola, porque seus filhos não estarão codificados. Você não vai poder fazer nada, porque na verdade surgiu lá atrás, existe um livro chamado O Grande Irmão. Na verdade em inglês é Big Brother, mas não tem nada a ver com aquele Big Brother que tem aí não, né? Aquilo é porcaria. Mas o livro, depois vocês procuram na internet, O Grande Irmão. E esse livro fala do quê? Do código de barras. Só que hoje já evoluiu tanto que código de barras hoje não tem nem mais... tem uso, é lógico que tem uso. Hoje usa o QR Code, hoje tem outros tipos de identificação. Hoje até linhas... pequenas linhas, riscos assim, você pega uma música, grava num papel, a pessoa faz a leitura daquilo lá, já é uma música, né, Gabriel? Então... essa plataforma está pronta. Ninguém vai poder comprar música na internet se não tiver codificado. Hoje em dia você já não compra. Então, a marca da besta, ou o sinal do anticristo, já está acontecendo no nosso tempo. É só a gente ficar com os olhos atentos para isso. Amém, gente? Como eu disse, o mundo clama por um governo único. O diabo ele vai ser persuasivo. A Bíblia diz que os 10 chifres da besta, do Apocalipse capítulo 13, né, que indica esse governo, esse conglomerado, fala de 10 países que vão se unir. Só que esse 10, ele não fala somente do número 10, é um conglomerado de países que vão se unir e vão dizer o seguinte: olha, nós temos quase toda a riqueza do mundo reunido aqui nesses países. Então, a partir de agora, nós vamos estabelecer
um governo que vai conseguir resolver a situação de todo mundo. Imagina vocês que os países pobres, os países que não têm condições de se manter, vai ter que ser socorrido por esses. Hoje é bem da verdade que já acontece de países ricos ajudarem os países pobres, mas esses blocos se fecharão para eleger um governo único. E esse governo, ele vai ter solução para todos os problemas das nações nesse período. É isso que a Bíblia está dizendo. Todos os problemas serão resolvidos através desse governo. E depois vai haver a besta que surge, que é o falso profeta. Agora, quem vai ser o falso profeta? É bom a gente pensar sobre isso. O Antônio Gilberto também, só que agora não é no relógio do Apocalipse, não. É na teologia Apocalipse, da teologia bíblica, que ele escreve. Ele fala que o falso profeta, ele vai estar lado a lado com o anticristo. E o objetivo dele é fazer uma mega igreja. É uma mega igreja. E sabe de uma coisa? Vai pregar o evangelho. Só que ele vai redundar a temática, a ideia do evangelho para a adoração ao anticristo. Só que ele vai levar o evangelho, levando as pessoas a acreditarem que aquele é o Cristo que veio. Só que ele vai criar uma mega igreja. Ele não vai ser alguém que vai sair profetizando, não. Ele vai ser alguém que vai... Olha, se você for olhar ao longo da história, nós vemos que, por exemplo, Roma, todas as vezes que Roma invadia um país, todas as vezes que Roma conquistava uma nação, tinha duas coisas que Roma não tirava daquele país. Qual que era? A cultura deles e também a religião. Eles não mexiam nessas coisas. Os rituais que eles tinham, eles não mexiam. Isso era característica de Roma. Tanto é verdade que quando, na época de Jesus, Jerusalém era governado pelos romanos. Mas o judaísmo era praticado amplamente. Eles não entravam nessa temática. Não faziam isso, eles não entravam. Então, é de suma importância para uma nação ou para um povo ter uma religião. Seja qual for, qualquer país tem uma religião. Né? Aquela região mais anteriormente, aqui a partir dos anos de 2000 para cá, que alguns países, principalmente da Europa, vêm cada vez mais se distanciando de religião, eles vêm se distanciando da religião, deixando essa ideia. Mas o que o falso profeta vai fazer? Ele vai conseguir, nesse período, criar o famoso, ou o mais chamado, sincretismo religioso. Quem sabe o que é sincretismo religioso? É o ajuntamento de todas as religiões em uma só. Isso é que o falso profeta vai fazer. E a ideia que ele vai implementar na mente das pessoas, aliada à forma e à capacidade que esse homem, que esse anticristo vai ter, vai converter as pessoas à adoração a este homem. Então vai ser estabelecido não mais o teocentrismo, que é a adoração a Deus, mas o antropocentrismo, homem, centrismo, o homem é o centro de todas as coisas, trazendo para o anticristo a adoração que ele deseja. Então, imagine vocês que hoje em dia, se nós não observarmos muito bem, nós já estamos adorando mais a homens do que a Deus. É verdade, não é? Há igrejas hoje, eu vi inclusive um vídeo essa semana de alguém dando um testemunho, falando para um líder de uma igreja, não vou citar nomes não, falando assim, olha, o senhor não podia nem morrer, tanto que o senhor é importante para essa igreja, o senhor não deveria nem ter a vida eterna já entre nós, tanto que o senhor é importante para a nossa igreja. Então as pessoas já estão criando denominações que não se falam mais em Cristo, não se falam mais em salvação, é em ter, é em poder, e o líder daquela igreja, ele acaba sendo maior do que a própria instituição, aquele líder acaba sendo o centro daquela instituição, estão adorando. Então as pessoas já estão com a mentalidade nesse sentido
sentido materialista, numa mentalidade antropocentrismo, mas nós ainda estamos aqui, a igreja do Senhor, e Jesus Cristo é o centro desta igreja, Jesus Cristo é o noivo desta igreja. Então, enquanto pudermos, nós devemos adorar a Deus, servir a Deus, porque Ele é o centro da nossa vida. A segunda parte da grande tribulação, não vai dar tempo a gente falar muita coisa a respeito disso, mas é o juízo de Deus sobre o mundo. O livro selado e a sua abertura. João vê um livro, escrito por dentro e por fora, que são selados, mas ninguém poderia abrir os livros selados. Somente um, quem? Jesus Cristo, que poderia abrir os livros. Só que na abertura desses livros, desses 7 selos, nós temos as consequências dela. Isso vai a partir do momento que o anticristo se revela, há um quebra de contrato com Israel, as nações se revoltam contra Israel, aí ele começa a implantar o governo dele, a forma dele agir, e aí começa também a surgirem as pragas. O primeiro selo é aberto, e nesse primeiro selo, João contempla a destruição da humanidade. Ele começa a ver as coisas acontecerem. O segundo selo, não vai dar tempo eu falar de todos eles, mas o segundo selo, ao abrir, João vê um cavalo que saiu dessa vez, é um cavalo vermelho que traz a guerra. Veja que na segunda parte da grande tribulação haverá sinais totalmente diferentes daqueles que jamais contemplamos. Inclusive, o cavalo branco que surge no primeiro selo, surge um cavalo, e esse cavalo branco, muitas vezes as pessoas até imaginam que confunde que é Jesus, mas não é não. O cavalo branco que vem montado nele o cavaleiro, não é Jesus não. No Apocalipse 6, não é Jesus não. Esse vem para a destruição. Ele não está trazendo paz nenhuma não. O cavalo vermelho, que já é o cavalo do segundo selo, que João vê, ele traz guerra. As pessoas vão entrar em guerra. Tem pessoas que vão desejar morrer. A Bíblia fala que uns vão correr para o monte, vão correr para as cavernas, vão tentar morrer e não vão conseguir morrer. Tal a aflição, vocês já imaginaram isso? Tal é a aflição que vai vir sobre a terra. O terceiro selo, como resultado da guerra, haverá fome. O terceiro selo é a fome que é representada pelo cavalo preto. Imagina, lá na primeira fase, o governo do anticristo será estabelecido e vai resolver o problema de todo mundo, inclusive da fome. Já na segunda fase, da tribulação, já haverá fome, porque quando o selo for aberto, a fome espalhará sobre a terra, vai faltar mantimento, a própria terra. Olha, se vocês observarem aqueles lugares que está havendo guerra hoje, lá em Israel, quando mostra as imagens, hoje mesmo mostrou amplamente um ataque de Israel, ali na faixa de Gaza, já não tem mais nada, você não vê uma planta, você não vê nada, porque ali está sendo dizimada toda qualquer produção que aquela terra pode ter. Então imagina, depois do primeiro cavalo vermelho, vem o cavalo preto, e ali vem a fome. O quarto e quinto selo, na abertura desse selo, aparece o cavalo amarelo, simbolizando a morte, que acontecerá em decorrência dos flagelos que virá sobre a terra. O sétimo, o sexto e o sétimo selo, vem aí vem os sinais na terra. A Bíblia diz, o pastor Hélio até mencionou isso, que haverá terremotos em escalas totalmente diferentes das escalas que nós já temos hoje registradas. Nunca houve terremotos registrados, como acontecerá na segunda fase da grande tribulação. Houve uma palavra aqui, eu acho que foi, não sei se foi domingo retrasado, que alguém disse, até foi uma discussão que houve ali no gabinete de uma pessoa falando, olha, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar aqui na grande tribulação. É o Espírito Santo de Deus que vai arrebatar a igreja, gente. Ele vai ser tirado. Tem um texto bíblico que fala sobre isso. 2 Tessalonicenses 2,7. Abre aí. O Espírito, após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai ser retirado. Ele não estará aqui.
Alguém diz assim, mas vai ter salvação? Eu estou caminhando para o final, porque não dá tempo de falar muita coisa mais. Vai ter salvação na grande tribulação? A Bíblia diz que sim. Vai chegar no céu lá, quem são esses aí? São os que vieram da grande tribulação. Vai ter salvação, mas é o Espírito Santo que vai convencer essas pessoas. Stanley Orton, no seu comentário bíblico, ele diz que as pessoas, elas terão o conhecimento da palavra, porque ela será anunciada, e ela foi anunciada. As pessoas sabem que Cristo veio, morreu na cruz para a salvação, mas agora não é mais pela graça. As pessoas vão tolerar toda a situação, sabendo da verdade que eles não aceitaram. Já não é mais o Espírito Santo que está convencendo essas pessoas, é do conhecimento próprio que eles têm. Imagina, quando as pessoas, antes do advento de Cristo, porque quando ele vem, morre, sobe ao céu, o Espírito Santo vem e convence as pessoas, mas antes disso aí, como as pessoas se convertiam a Deus? Através da própria palavra de Deus. Não era o Espírito Santo que estava atuando naquele momento, mas era o conhecimento do que era certo. Nessa fase acontecerá algo semelhante, as pessoas sabendo que Cristo veio, arrebatou a igreja, não tem como mais eles serem arrebatados, que já passou dessa fase. Agora eles vão ter que suportar com a própria vida. A graça já passou, não tem negócio de hipergraça não. Hoje em dia nós temos que estar preparados sim. A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Agora o que esse texto diz sobre o Espírito Santo? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem retém até hoje? O Espírito Santo de Deus. Com o arrebatamento da igreja, quem que vai apresentar a noiva para o noivo? Quem? O Espírito Santo de Deus. Então, nessa fase, o Espírito Santo de Deus, ele vai com a igreja. E agora as pessoas ficarão aqui sem a presença do Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo, ele é consolador. Ele vai estar aqui para consolar? Não mais. Não mais. Ele não vai estar mais aqui para consolar ninguém, e nem para convencer. Então o Espírito Santo de Deus, pastor Josué, foi o que eu falei para a pessoa que estava debatendo lá, mas mesmo assim ele não acreditou, né? Então, o Espírito Santo de Deus será retirado, a salvação vai acontecer, e aí não vai dar tempo a gente falar, tem lá os 144 mil, não vai dar tempo a gente falar sobre isso hoje, como eu disse, Felipe, nós deveríamos ter um período muito maior para falar só disso, né? Mas uma coisa é certa, a igreja do Senhor Jesus, e eu digo, nós, Assembleia de Deus, nós somos, acreditamos com a base bíblica que nós temos, por todos os textos falados aqui hoje, e se alguém depois quiser tirar mais alguma dúvida, a gente pode conversar, por tudo que foi falado aqui hoje, a igreja será arrebatada antes daquele grande e terrível dia, porque o Senhor vai poupar a sua igreja, para aqueles que obedecerem à voz do Senhor, aqueles que reconhecerem a sua condição de pecador, para ser arrebatado com Cristo, quando Ele se manifestar nas nuvens. Veja, é uma coisa importante que nós devemos ter em mente, o arrebatamento da igreja ainda não é a segunda vinda de Cristo, não, o arrebatamento da igreja não é a segunda vinda de Cristo, é o arrebatamento da igreja. As pessoas não verão, os ímpios não verão o arrebatamento da igreja, só os arrebatados. Assim, ele não vai pisar na terra. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, ele vai voltar com a igreja. Imagina, pastor, que vai estar um caos, mas somente um que é justo, que é santo, que é poderoso, vai poder restaurar. Aí vem a outra parte, quando Cristo vier para governar. Ele veio como cordeiro, morreu na cruz, foi ao céu, vai voltar para buscar a sua igreja, depois ele volta como rei, depois ele vai governar juntamente com a igreja, depois ele vai voltar como juiz. Aí ele vai voltar como juiz, aí ele vai julgar todas as nações. Amém, gente? Como eu gostaria de
ter até mais tempo, a gente explicar mais detalhes, falar das trombetas, cada trombeta dessa, o que ela significa, o que ela vai ser derramada, as taças que vão ser derramadas, tudo isso é importante, mas de uma coisa é certa, você precisa ter o conhecimento disso tudo, até para você mostrar para as pessoas, na pregação da palavra de Deus, que elas precisam se converter, mas o mais importante de tudo isso, é estar com a sua vida preparada, para encontrar com Jesus. Alguém me disse esses dias, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu falei, como assim? É impossível. Alguém que aceitou Jesus não ter certeza da salvação. Porque às vezes você fica pensando, num erro que às vezes você comete, em alguma coisa que acontece na sua vida, na tristeza que invade a sua alma. Não, você está aqui e aceitou Jesus como seu Salvador, você pode dizer de peito aberto, eu tenho certeza da minha salvação, porque Ele morreu na cruz e você aceitou isso. A Bíblia diz que você tem que aceitar a Cristo como seu Salvador, é isso que precisa. Arrepender dos pecados todos os dias, como eu já disse aqui, é a piedade, é o conhecimento diário da minha condição de pecador, e mesmo que se acontecer alguma coisa com você num determinado dia, e Cristo se manifestar, o seu coração é arrependido, você vai subir para a glória com Cristo, sim, Ele vai te levar, porque você confessou que Ele é seu único e suficiente Salvador. Amém, gente? Então diga para o Senhor, nesse dia, Senhor, eu estou preparado. Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Eu queria que Cristo voltasse hoje, Anderson. Eu queria que Ele voltasse hoje. Cumprir, porque está pertinho. Se nós olharmos para as profecias bíblicas, não tem como a gente não perceber que está mais perto do que nunca. Em todos os tempos, eu nasci no início da década de 70. Lá no início da década de 70, bem no início, nunca vi um tempo de cumprimento da Bíblia como nos nossos tempos, nunca. O celular veio surgir dos anos 90 para cá, isso assim, nas modalidades mais antigas possíveis. Mas hoje não, hoje você tem tudo na mão, hoje você viaja para um lugar, manda sua localização, as pessoas já vejam até o lugar onde você está ali, na mesma hora, online, em tempo real. Tudo isso, fique atento, é Cristo que está próximo de se manifestar, porque os acontecimentos estão aí. Amém? Diga comigo, ora vem, Senhor Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e comece a dizer para o Senhor, nessa noite, Senhor, eu estou preparado, pode vir, Deus vai te livrar desse grande e terrível dia. A grande tribulação não é para a igreja, pode ter convicção disso, não é para a igreja. Então você pode dizer para Deus nessa noite, Senhor, eu estou preparado, eu tenho certeza da minha salvação, eu sei que se o Senhor manifestar hoje, eu serei arrebatado com o Senhor. Amado Deus e poderoso Senhor, eu quero te agradecer por este momento, por falar aos nossos corações, por trazer, ó Deus amado, elucidação sobre a sua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está prestes a se manifestar na glória celestial, para levar a sua igreja, ó Deus. Eu sei que o Senhor vai livrar a sua igreja desse grande e terrível dia, mas os nossos corações, ó Deus amado, ainda amamos as pessoas que estão aqui, queremos anunciá-las, e que o teu Espírito Santo possa convencer essas pessoas, e também aceitarem o Senhor como Salvador, para serem livres também desse terrível dia. Nós pedimos a ti, ó Deus amado, que venha abençoar-nos segundo o seu favor, o seu amor, e que ainda, Senhor, possa conceder tempo, para que as pessoas reconheçam o Senhor como Salvador das suas vidas. Assim nós te louvamos em o nome do Senhor Jesus.